Aí está, bom dia pessoal. Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026, agora são exatamente 10 horas e 49 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de assim, tô cansado, partindo cansado. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixe seu like, inscreva-se e não esqueça de ativar o sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isso, bora lá partir a última sexta-feira do mês de janeiro. Passou rápido esse mês, né? Para mim passou voando. Sexta-feira, início de um portal de esquisitos. De hoje até terça-feira. Agora que me caiu a ficha. Não bastasse ter Planeta Atlântida no litoral gaúcho, esse final de semana, hoje e amanhã. Segunda é feriado, então. Então quem não for pro planeta vai viajar, vai passear. Só vai ficar os esquisitos e os motoristas desesperados em Porto Alegre. Ou tô errado aí? Não tinha me dado conta disso. Inclusive eu agendei, já faz uma semana mais ou menos, quando abriu a janela de manutenção da COV para eu fazer o agendamento. Estava disponível dia 2 de fevereiro, segunda-feira, feriado, eu marquei. Melhor perder tempo num dia de feriado do que perder tempo num dia normal, né? 12 pila pra Nonoai. Vamos ver se Tururu VSP. Deve estar desesperado. Foi quase que imediatamente buscar aqui embaixo na Tiro Superti. Daí eu agendei, né? Daí me dei conta, como é que eles abriram o agendamento no feriado, né? Estranho isso. Eu pensei, eu me lembrei de uma coisa, que dia 2 de fevereiro é feriado em Porto Alegre. É um feriado municipal. Ok, não é só em Porto Alegre. Tem algumas cidades aqui da região que também são feriado. Mas é municipal. Não é estadual e muito menos nacional. E a COV não é daqui, né? A COV é de São Paulo. Tem base lá e tal. Eu pensei, tá. Eles abriram o agendamento porque para eles uma segunda-feira é normal. E daí eu já me enxerguei, né? Chegando lá segunda-feira de manhã, às 9 horas, para fazer a manutenção do Moisés. E dando com a cara na porta, se debatendo com seguranças da Ruder e eles debochando na minha cara que é feriado. Isso eu fiz um teatro na minha cabeça, né? Porque sim, o cara sofre, o ansioso sofre antes. Não interessa se a coisa vai acontecer ou não. Ele já sofre antes, ele já passa raiva antes. E daí, se daí tá isso, eu fiz o agendamento e tal. No outro dia, essa semana, não lembro quando foi, um dia seguinte ao agendamento e tal, que eu fiz pelo aplicativo, não, vou dar um jeito de ligar pra eles lá e vou confirmar essa informação. Tipo, não quero passar essa raiva, né? Que eu já passei, na verdade. Na minha cabeça, eu já passei toda a raiva. De chegar lá, bater na porta e tal. Não, hoje é feriado, sabe? Tudo isso eu já sofri. É inacreditável. É inacreditável. Daí eu entrei em contato fisicamente, pelo telefone, é óbvio, né? Não foi virtual, através de um aplicativo. E me confirmaram, não, vai ter expediente na oficina sim, segunda-feira, dia 2 de fevereiro. Tá, fechou então. Fechou então, segunda-feira inclusive, então vai ser tudo isso para dizer o seguinte, ó, começando agora um feriadão, onde tem Planeta Atlântida, que vai ter 50 mil pessoas por noite, e sem contar todo o resto que envolve de população que sai daqui, mais um feriadão, ou seja, aquele cara que não tem casa na praia, que não tem pouso para passar este final de semana, que não vai no Planeta Atlântida, ainda tem a oportunidade de sair para passear. Fazer uma esticada, já que não teve férias ou qualquer coisa parecida, né? Então só vai ficar em Porto Alegre eu, a Mariana, que eu tô indo buscar agora. Isso se eu não estiver levando ela para se encontrar com os amigos para dar o pinote, né? E os esquisitos. É só nós que vamos restar em Porto Alegre. Depois, ao longo desse vídeo aqui, eu acho que eu vou ter bastante tempo para falar hoje. Eu falo mais de novo. Tá, e agora o cara trancou aqui para acessar a esquerda, mas ali na esquerda ele tá trancando. O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Tem uma caminhonete aqui para acessar o condomínio à esquerda que parou. Porque tem um colega, agora que eu me dei conta, tem um colega que tá embarcando e desembarcando passageiro
e trancou a entrada do condomínio. Nisso a caminhoneta, que estava na minha frente, vocês não viram, não conseguiu acessar e tá trancando a fila lá embaixo. E o colega continua, agora ele se movimentou. Eu acho que agora que o boca aberta se deu conta. Cara, que nojo, que raiva que eu tenho disso, cara. Ah, tem uns colegas boca aberta que vou te contar, não sei como é que estão fazendo aqui, tia. Tava parado ele na entrada do condomínio, trancando justamente a entrada para embarcar o passageiro, porque ele não tinha ninguém dentro do carro dele. Provavelmente o passageiro dele deixou esperando. Isso faz parte, é uma característica do pessoal daqui, da Zona Sul de Porto Alegre, né? Principalmente nesse horário. Eles pedem o carro antes de fazer o café. Quiçá o omelete. Depois que a gente chegou na frente do condomínio, que eles vão se dar conta. Mas o colega não tinha que estar trancando a entrada do condomínio. Ou então, se ele parar e trancar, fique esperto pra ver se não tá acontecendo nada na volta dele. Não, ele tava trancando, trancou o cara que queria entrar e já me trancou. E a fila já tava lá embaixo. Que loucura, sabe? Tá, começamos assim mesmo. Assim que é o diário de um Uber, pra quem tá acostumado, é isso mesmo. Tá tudo certo. O que eu tava falando, então? Depois, ao longo desse dia, eu vou falar mais sobre a minha percepção e a minha experiência como motorista de aplicativo neste final de semana de Planeta Atlântida, porque eu recebi algumas mensagens essa semana de motoristas provavelmente novatos, muito provavelmente novatos, me questionando a respeito, né? Será que vale a pena? Vamos lá. Teve um que mandou, partiu Xangri-Lá, partiu o planeta. Mandou mensagem, aí meu bruxo, não sei o que. Partiu o planeta esse feed, então, não sei o que. Negativo, o Planeta Atlântida nem me viu. Eu prefiro passar raiva com a Mariana aqui em Porto Alegre, com os colegas retardados trancando o condomínio, do que passar raiva na Avenida Paraguaçu, lá em Capão da Canoa. Tá, mas em outros takes desse vídeo, eu falo a respeito da minha experiência como Uber lá na praia. Pra cima, tô chegando aqui na Tio Superti pra pegar a Mariana, levar ali pro Nonoai, bairro Federico, não sei o que. Eu nunca sei falar sobre o nome daquela rua. Pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés! A Mariana tá colocando uma mala lá atrás. Vai fugir também daqui. Tô perguntando se ela vai pro planeta. Vou brincar com ela. Vamos ver se ela vai responder. Oi, bom dia, Mariana. Partiu o planeta? Quê? Partiu o planeta? Não tá indo pro Planeta Atlântida? Ah, não. Não, eu pensei pela mala que tu fosse se encontrar com uns amigos pra ir pra praia, mas tudo bem. Cara, quando eu disse que só vão ficar os esquisitos em Porto Alegre, não é exagero nenhum falar sobre isso. Mas nenhum. Tô indo buscar a minha quarta ou minha quinta. Tô indo buscar a minha quinta corrida e as 4 primeiras foi um mais estranho que o outro. A primeira moça toda atrapalhada, não sabia se ela ia pro planeta. Não, isso aí eu ratei. Nem era esquisito, na verdade. Por isso que ela tá saindo daqui. Uma bala e tal. A segunda moça, peguei lá no posto de saúde da Erechim. Lá em cima no morro. Errei a rua aqui, tio. Tá, foda-se. E... tava sentada no chão, na frente do posto. Era só pra descer o morro, uma viagem de 600 metros. 6h47, só pra não passar batido. Quando ela desceu do banco, olhei pra trás, tinha uma meia dúzia de folhas em cima do banco. Sim, eu tava sentado no chão, né? Daí depois eu trouxe um rapaz meio todo atrapalhado também, que eu peguei ali no Teresópolis pra levar ele pra São Luís. E agora eu peguei 2 senhoras ali em cima na Humberto de Campos pra trazer aqui embaixo pra Bento. Outra viagem de 6h47 e outra viagem de 600 metros. Mas assim, ó, depois fui ver a nota dela. É impressionante como a nota reflete, né? A qualidade do passageiro. No meu caso, só trabalho com notas acima de 4.8. Eu já cansei de falar sobre isso. E era 4,80 a nota dela. No limite, né? Essa não vem mais, só pra não passar batida. Essa não vem mais. Essa não entra mais no Moisés. Mas pense em 2... mãe e filha, mas a filha devia ter uns, sei lá, 50, 60 anos. E a mãe um pouquinho mais velha que ela. Não muito também, não muito. Mas pensa em 2 atrapalhadas,
boca abertas. Pensa em duas boca abertas. Pensa em duas velhas boca abertas. Agora, o que eu estava pensando enquanto eu falando isso aqui, o que será que me espera a Letícia? Letícia é a próxima que eu estou vindo buscar aqui no Jardim IP. Pouco falado desse loteamento aqui, né? Jardim IP, que tem aqui na região do Partenon, aqui próximo do Bourbon, na frente da Ipiranga. Aqui é Jardim IP, inclusive tem uma linha de ônibus que finaliza ali na frente, né? Vim buscar aqui no Jardim IP Letícia, para levar ali para Ramiro. Eu tô curioso saber o que será que me espera. Lado esquerdo, é claro que ela tá dentro de casa, não tá me aguardando, né? Óbvio. Ela tá ligada. Não, uma senhora parece de boas. Oi, Letícia? Bom dia. Parece de boas essa. Não é à toa, é a primeira comfort do dia. Ela disse assim, pode me considerar das esquisitas também. Mas de esquisita não tem nada, coisa mais querida, senhora. Trabalha na editora da URGS e adorou o meu carro, aquela coisa toda, como ela trabalha com livro e com conteúdo, então já meio que, né, enfim, perguntou do que eu fazia, daí eu contei, né, vou contar o take que eu falei anterior, justamente indagando, será que a senhora Letícia, no caso, é uma pessoa esquisita ou não? Daí ela regalou os olhos e disse, calma, eu já vou lhe explicar a situação. Daí, enfim, viemos resenhando. Que pena que a viagem acabou, não durou nem 10 minutos. Agora pegar o Antônio aqui no Clínicas e vou levar lá para Renner, da Otávio Broch. Quase me passei com a passageira agora. Bons ouvidos para isso. Não é o que tu tá pensando. Quase passei do ponto do desembarque da passageira, porque já estava setado na minha cabeça que eu ia vir abastecer aqui no Barcelona. E eu deixei ela aqui na Getúlio, literalmente na Getúlio. E agora já vou chegar aqui no Barcelona. E daí já vim off, inclusive, para não tocar nada e tal. E daí passei do ponto assim, moça, é aqui isso. Desculpa. Eu já tava no automático, vindo que eu vou abastecer, aquela coisa toda, e já tava na minha cabeça que eu ia pro posto direto. E aí me diz aí, já aconteceu isso contigo? Esses dias o cara me falou que... E aconteceu já comigo, inclusive, eu voltando para casa, uma viagem para Vila Nova, peguei o caminho errado em direção ao Cafofo, em vez de pegar o caminho para deixar o passageiro, né? No automático também. Enfim, o que acontece aqui? Estão trancando uma bomba duas bombas com uma moto. E o motoqueiro não está abastecendo. Agora se deu conta, ele me vai liberar o espaço para mim. Cada um que parece dois, sabe? 10h da tarde. Tu tem um canal de corridas, dizendo para mim. Essa foi a pergunta que ele fez quando ele entrou no carro. Tu tem um canal de corridas? Depois eu expliquei pra ele o que se tratava. E ele disse, pelo menos eu não tô no canal do TED, do táxi do TED. Eu disse, o que é táxi do TED? Tu não conhece? Dizer pra mim. É um taxista que faz conteúdo adulto, né? Com gente estranha. Eu quase olhei no retrovisor, assim, estranha tua merda. E eu perguntei lá, depois eu perguntei, tá, mas aonde que eu encontro o táxi do TED? No Instagram, no YouTube? Eu disse, não, só no Pornhub. Eu disse, opa! Agora eu entendi por que tu tá dando graças a Deus que tu não tá no táxi do TED. Cara, que cara mais esquisito esse. Essa é a sexta-feira dos esquisitos, literalmente. Antes disso, levei 3 moças, umas queridas, na verdade. A faladeira, gritando, falando alto. Eu te conheço, seu uberista famoso. Uberista. Meu sogro, ex-sogro, na verdade. Caco, um abraço pra ti. Se referia ao motorista de aplicativo como uberista. Ele tem toda a razão, né? Porque se o taxista é taxista, porque ele dirige um táxi, eu sou um uberista, porque eu dirijo um Uber. Não, eu dirijo um carro, né? Mas sei lá. Tô divagando. Sei que peguei um cara muito estranho que chegou cheio de perguntas. Não são perguntas aleatórias, né? Porque se eu chego todo embandeirado para pegar um passageiro, eu tenho que estar preparado para essas perguntas. Mas o canal de corridas me pegou. Tu tem um canal de corridas? Até ele entender que eu não estava gravando ele, não sei se ele deve alguma coisa para a sociedade, mas 15 para as 2 da tarde, pegar agora aqui
mais uma esquisita, acho eu. Betina, aqui na Protásio Alves. Pra onde que eu vou levar mesmo? Pra aqui pra banda. Ipiranga 5570. O que tem no 5570? Deve ser as concessionárias. Via Porto Biadi, pode ser? Localiza, talvez. Unidos, que é a Volks, né? Uma daquelas concessionárias de carro ali, com certeza. Tá gravando? Tá gravando. Agora tá gravando. Manda um beijo para teus guri aqui, Paty. Beijo pro Ícaro e pro Murilo. Patrícia, minha ex-colega de Twin 7, outro dia ela viu os adesivos aqui, mandou mensagem. Tô trabalhando aqui na Quintino e tal, não sei o que, patati patatá. Mostra pra eles o que tu ganhou agora. Coleção completa. Poucos. Coleção completa, ou quase isso, né? Na verdade tá faltando 2 ali nessa turma toda. Eu achando que ia ser a primeira, né? Mas descobri agora que sou amante, tudo bem. Como assim, amante? Não pode divulgar isso aqui, Paty, os guris não estão recebendo. Tá, deixa eu lá pegar a Adriana, levar lá pro parquinho de Jari, Beijo. envia a mão. Quando quiser tomar um café. Tá, agora já sei. Tchau. Fechou, beijo. É assim que a gente vai. Falou, meu bruxo. Falou. Valeu, obrigado. Diz ele que também me segue, ou me seguiu, que um dia foi motorista de aplicativo. O rapaz que cuida aqui do estacionamento dessa loja onde trabalha a Patrícia, minha ex-colega de Twin 7. Que exatamente aconteceu isso. Outro dia eu coloquei ali os adesivos, né? E ela me segue desde a época que éramos colegas ainda. Acompanha o trabalho no canal aqui hoje e tal. E daí disse, eu quero. Tá bom, qualquer dia desse eu passo. Ele me disse onde trabalhava. Sabe, qualquer dia desse eu passo aí de bobeira. E te entrego os adesivos. Agora, cadê os da praia? Aqui. Tem que deixar se preparado. Agora tem 3 adesivos para entregar. Ah, não, esse aqui não volta às aulas. Enfim, tô todo atrapalhado. Vamos lá então pegar a Adriana aqui na Carlos Trem, filho, para levar pro Parque Índio Jari. Ai, Viamão, só para passar raiva depois. Eu tô indo de Comfort, com certeza vou ter que voltar de X depois, né? E tá foda fazer X, pessoal. Então, pegando o cavalo. Pelo jeito fugiu. É por aqui em seguida, né? Aham, sim. Naquele portão de garagem ali, escurinho. Aqui? Uhum. Feito então. Uma boa tarde pra ti, um excelente final de semana. Igualmente. Obrigado. Obrigada, viu? Valeu, tchau, tchau. Tchau. Mais uma viagem decepcionante para Viamão. Quando eu achei que eu ia pegar a terra, asfaltaram não, colocaram esse PVS aqui, ó. Eu vim pelo asfalto toda a viagem, daí quando eu achei que eu ia pegar a terra, eu entrei nesse PVS aqui, né? Tá ficando decepcionante vir para Viamão. Ah, achei. Aí está. Ah, mas esse peral tá feio, hein? Será que o Moisés encara? Eu vou descer porque eu quero almoçar naquele campo de futebol ali, que os mais atentos reconhecerão. Eu tive aqui a coisa de, sei lá, talvez tenha sido esse mês ainda, não lembro. Ou em dezembro. Feio o negócio aqui, hein? Bem feio. Mas aqui eu tô entrando de propósito, não tô com corrida nenhuma. Eu só quero mostrar que eu vim a 1 quadra de distância da onde eu vim esses tempos, né? Enfim, eu almocei naquela sombra lá na frente, ó. Do lado desse campo, onde tem os piás jogando bola. Inclusive alguém comentou o nome do time que joga aqui, só que eu não lembro, desculpa. Mas enfim, viagem tranquila com a senhora. Entrou muda, quase saiu calada. Só abriu a boca para comentar do cavalo. Aliás, nem comentou, só resmungou, né? E agora aqui, ó, nessa sombrinha, e sendo assistido por uma meia dúzia que tá aqui de populares, vou almoçar. Assim, como quem vai a merda. Que delícia, pra isso que eu vivo. Todo almoço feito com sucesso, por sinal tava gostoso pra caralho, acabou. Acabou. E o aplicativo ligado o tempo inteiro e nem a merda me mandou. Direcionei Cidade Baixa, agora liguei X. 24 pila pra rodoviária. Não, hoje não. Hoje não, queridinho. Aliás, nunca não, né? Principalmente numa sexta-feira, véspera de feriadão de Planeta Atlântida. Tá louco, 24 pila pra rodoviária.
aqui de Viamão. E 6,47 tem, né? Puta que pariu, verão 3 no Tururu, assim, ó. Mais uma 4. Meu Deus do céu, 7,05, agora 5. Meu Deus, mais uma 6. Tá louco, tchê. 6,47 de Viamão tem, assim, ó. Parece lambarina. Mais uma. É legal que aqui é tudo assim, ó. Vou mostrar pra vocês. É tudo de área de risco para área de risco. Pelo menos segundo os critérios do estagiário, né? Eu discordo que é tudo área de risco em Viamão. O problema daqui de Viamão, só que não esperava o que eu passei agora aqui, nessa rua de trás. Em relação à segurança, eu nunca vi nada aqui. Não sei nem onde tem vila, na verdade. Ó, mais uma de 6,47. Que loucura, cara! Que loucura! Que loucura! Agora parou. Devia ser tudo corrida pendurada. Agora deu uma paradinha. Enfim, agora vamos esperar aqui. São 13h06. Tem uma gurizadinha jogando bola aqui do meu lado. Já mostrei, tava no campo, né? Mas tem um pessoal na sombra aqui. Acho que estão aguardando os jogadores de verdade da turma. Ficando o tempo inteiro me cuidando. Fizeram a volta no carro. E... né, de curioso e tal. E agora... deixa eu esperar aqui. O que acontece? 6h80. Buscar 5... Cara, que vergonha, cara. Que vergonha. Eu teria vergonha de oferecer isso pro motorista. Eu teria vergonha. Como é que eu vou oferecer 6,80 pra ele? Não, tu tem que buscar 4,4. Tá bom pra ti? Não, não tá bom pra mim. Mais uma aqui, ó. 6,47. É só 6,47 que toca aqui com área de risco envolvida. É impressionante. Impressionante. É só no nosso. Feito. 3 corridas depois, tô aqui na Zona da Aranha. Peguei a primeira pro Campos do Vale. Pensei que ia passar raiva lá. Lá conectei uma corrida, literalmente, no ponto da parada do bus, pro Viva Open Mall. E depois peguei na Unicinos e trouxe aqui para Oswaldo. Mas eu queria registrar, não é meu retorno, não é para isso de stake, é só para falar que por mais passageiros da geração Z, bons ouvidos para isso, por mais passageiros da geração Z, como esse rapaz que eu trouxe lá da Unicinos agora. Leonardo, estudante de medicina, formando em medicina, numa educação invejável. E eu falo de geração Z porque os jovens de hoje em dia são uns mal criados, né? Eu posso falar com propriedade porque tenho 2. E esse rapaz aí deve ter os seus 23, 24 anos de idade, Felipe, por sinal. Meu filho mais velho. Super educado. Não que o Felipe seja mal educado, tá? Tá, filho? Não tô te chamando de mal educado. E nem o Rafa. Mas vocês têm umas manias, umas coisas aí. Eu falo pra vocês, tá tudo certo. Não preciso me preocupar com isso aqui, neste momento. Mas esse rapaz que eu trouxe aqui, então, vendo uma educação. E a pauta era o canal Diário de um Uber. Ele veio me dando dicas, me aconselhando e tal. Ele disse que me seguiu no Instagram. Eu não quero que me siga no Instagram. Eu quero que me siga no YouTube, falei pra ele. Não sei o que, mas o Instagram... Instagram... Peguei o ranço com o Instagram. Mas enfim, faz parte do processo. Tu não pode estar nas redes sociais se tu não tiver também um perfil no Instagram, né? Não existe como, né? Não existe. É como se fosse um pré-requisito. Tu quer ter um canal no YouTube, tu quer ter um programa na TV, tu tem que ter um perfil no Instagram. É inacreditável. Enfim, 4h09 da tarde, tô aqui na Calduro, com preguiça de ligar X, numa sombrinha aqui. Vou mostrar pra vocês, não sei se vocês já viram que a Calduro foi asfaltada. Eu passei por aqui esses dias, mas eu acho que eu tava com passageiro, não gravei. O Fetter tava reclamando, o Fetter da Atlântida, que asfaltaram a Calduro, não sei o quê. Bom, eu como motorista de aplicativo dou graças a Deus, porque o paralelepípedo daqui era terrível. Mas os moradores eu entendo, né, que talvez não tenham gostado, porque daí os carros agora passam mais rápido e tal. E tira aquela coisa de bairro tranquilo, aquele ar de bairro tranquilo, né. A cada um na sua, com alguma coisa em comum. Muito louco isso, não sei nem como falar e com medo de que fale bobagem e seja mal interpretado por pessoas, por vocês no caso, né? Mas acabei de fazer uma viagem por um casal, né? Sendo que o rapaz... Como é que eu vou falar isso sem
sem ofender exatamente isso, né? O rapaz, eu acho que rapaz há muitíssimo pouco tempo, de fato e de direito, porque eu acho que acabou há pouco tempo de trocar de sexo de fato, né? Eu falo isso porque tu via que era uma menina masculina, ou uma mulher masculina, de barba, mas o que me chamou a atenção foi que ela vinha com colete interno, né, por baixo da roupa dela, dava para perceber que tinha alguma coisa, uma estrutura forte aqui na base do peito, e ela vinha devagar, ele vinha devagar, esse é o problema, sabe? Desculpa, não tô criando nenhum juízo de valor nessa minha fala, é só uma curiosidade mesmo, porque eu não lembro de ter feito uma viagem para uma pessoa transexual, aparentemente assim, saindo ou em recuperação pós-cirúrgica. Entenderam o que eu tô falando? Né? Não tô dizendo que eu não levei travesti, que eu não levei pessoas transexuais, homens e mulheres afeminados, enfim. Não é isso. Tudo isso já passou pelo meu carro e tá tudo certo, e vão passar, e vão continuar passando dia após dia. Mas isso me chama a atenção justamente por ele, né? Está vindo com... Parecia... Sabe aqueles negócios que tu coloca no pescoço quando tu tá com torcicolo? Tu fica aqui assim, com a cabeça dura? Ele tava assim, porém no peito, né? Na região do peito. E na minha cabeça, e por isso que eu tô falando que eu acho que é recente, na minha cabeça, é para retirada das mamas. Na minha cabeça. De pessoa leiga e talvez que esteja falando um monte de merda aqui. Trouxe o casal, já ia dizer as duas de novo, trouxe o casal de um prédio que tem várias clínicas ali no Moinhos de Vento, então eu acho que estava em consulta, pós-operatória, pós-cirúrgicas, só acho, né? Só não perguntei nada com medo de ofender, de falar bobagem, de perguntar coisas que eu não devia. Do tipo, moça, tu era né? De novo, moço, tu era uma moça, né? Por acaso tu fez cirurgia de troca de sexo, qualquer coisa parecida, ou tu só tirou as mamas? Enfim, eu fiquei curioso, não perguntei nada, né? Por respeito. E os dois, as duas, o casal, no caso, vieram de boas conversando ali na vidinha, no cotidiano deles. E de nada me atrapalhou a viagem, muito pelo contrário, foi uma viagem tranquilaça. Pelo Bonfim, vinha me arrastando pro Bonfim aqui pro centro. E no meio do caminho, inclusive, tinha a oportunidade de encontrar uma colega que eu não sei o nome, desculpa, eu não sei o nome dela. Mas ela vinha numa traca na minha frente, ali, perto da Fernandes Vieira, na Vasco da Gama, com adesivo desse canal de merda. Daí eu aproveitei quando encostei numa sinaleira, né, cumprimentei e já entreguei quase que a coleção completa. Aqueles que estavam faltando para a coleção dela, ficou toda boba e tal. Disse que pegou aquele adesivo que estava comigo, que estava no carro dela lá no caso, lá no churrasco dos guris. Por sinal, Moraes e Rômulo aí, ó, tô aguardando uma próxima edição aí, tô com saudade da resenha, né? Já passou as férias, já tem até adesivo de volta às aulas aí, vocês não se mexeram para fazer essa nova resenha dos guris aí, vão se mexer. Tá quase acabando o verão e tá na hora da gente se reunir de novo para falar bobagem e falar mal dos coleguinhas, né? Que é o que a gente faz de melhor. Enfim, dito tudo isso e um monte de bobagem, pegar João Pedro aqui na Riachuelo para levar lá para Rua Mutualidade, lá na Vila Cruzeiro. E agora são 10. A cor do mapa tá bonita, ó. Vou mostrar para vocês. 13,25, 1,25. Tudo isso para me dizer que eu tenho 1,25 de bônus. Sabe por quê? Agora são 5:02 da tarde. Porque muitos dos meus colegas e dos teus colegas estão indo, ou já foram, ou já estão lá, parados, passando raiva na Central de Atlântida. Agora 5 horas começa o Planeta Atlântida, deve estar começando. 5:30, primeiro show. 6 horas o palco principal. Mas não é sobre o Planeta Atlântida, evento que eu quero falar, é sim sobre o Planeta Atlântida, demanda versus oferta. Vale a pena trabalhar hoje mesmo? Rafael, né? Se não me engano, é Rafael Ames. Me mandou uma mensagem no WhatsApp. Tem que ir até o final disso aqui dobrar direito.
Ó, vamos pro praia então antes. Não vamos ser vazio daqui. Correia Lima pro praia. 1908. O Rafael mandou uma mensagem perguntando: Daniel, vale a pena ir trabalhar no planeta? Tu que é... Não sei qual foi a expressão que ele usou, mas se referiu a experiente ou qualquer coisa parecida. Vale a pena ir trabalhar no planeta? Qual é a dica que tu dá? Eu respondi pra ele assim: a dica não vai. Eu sei que eu perdi o time de falar sobre isso, né? Eu deveria ter feito um vídeo ontem a respeito pra tu assistir na sexta-feira, ou ter feito um vídeo mais antes ainda, né? Pra tu tomar tuas decisões antes de te organizar ou não para ir pro planeta. Mas, como esse canal não é de dica, então eu não tenho essa responsabilidade, né? De ter que dar dica para vocês, não. Eu passo a minha experiência. Como vários me perguntaram essa semana, as minhas experiências, e teve uns... Eu tava tentando contar na cabeça hoje mais cedo para falar sobre isso, né? Quantas vezes eu fiz planeta? Eu tô na minha 9ª temporada de verão, tá? Eu comecei em 2017. Não sei se é a 9ª temporada de verão. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Eu tô na minha 9ª temporada de verão. Exatamente. Eu devo ter feito planeta numas 5, pelo menos. Com certeza nas 2, 3 primeiras vezes. Depois teve 2 anos que não teve planeta, então assunto encerrado, não teve planeta, acabou. E eu fiz a última vez faz 2 anos, eu acho, que eu levei o Rafael lá. E só porque eu levei o Rafael lá, meu filho, eu fabalhei durante o evento. Ou seja, no pior horário possível, que é justamente que é o texto que eu vou falar para vocês depois que eu fizer a corrida aqui, que eu tô chegando aqui no SBT, eu acho que é no SBT, na Correia Lima, 1908, pegar passageiro para levar para Praia de Belas. Não, é no lado esquerdo, então não é no SBT. Tem 4 pessoas ali, que preguiça de levar 4, sabe? Não, aqui uma senhora. Graças a Deus, tá ela ali. É só uma senhora. Já fiquei feliz. Tá, então, teve uns 2 a 3 anos atrás, acho que foi a última vez que eu fiz planeta. E só confirma exatamente na minha cabeça tudo que eu já sabia, o que eu já tinha sentido em relação evento, demanda versus oferta no planeta Atlântida. Tá? Nos próximos takes eu falo então sobre minha experiência. Mas já fica a dica. Oi. Ah, é teu? Pois não, senhora? Ah, não. Como é que é o seu nome? Não, é pra ela. A senhora viu a placa? Oi? A senhora viu a placa do carro? É a Dilis? É. Tudo bom, senhora? Só pra não me chamar de grosso. Não que eu não seja, mas eu não vou te entregar isso de bandeja e explicar o que aconteceu no take anterior. Tudo certo com a minha passageira, tá? Ela tava lá me esperando na frente do prédio. Só que tinham 4 pessoas que também estavam por ali. E me abordou uma dessas 4 pessoas, uma outra senhora que estava fumando, inclusive. E ela queria que eu fizesse uma coisa pra eles ali por fora, qualquer coisa parecida, sabe? E daí ela veio me abordar e não sei o que, se jogou em cima da minha passageira, quase que empurrou ela para não deixar ela entrar. Daí a minha passageira de fora disse: mas ele é o meu Uber. E daí ela entendeu a papagaiada que tava fazendo. Não sei se deu para entender isso que aconteceu, porque eu fiquei ali: qual é a tua placa? Qual é a minha placa? Qual é a minha placa? Mas foi isso que... Essa é a minha versão da história. Tudo certo, levei a senhora para Praia de Belas, e no Praia de Belas eu peguei 2 mãe e filha aqui para Castro Alves, e agora eu vou pegar no Hospital Moinhos e levar lá para Vila Assunção. E só para não passar batido, não para, não para, não para. Não para, não para, não para. Aqui tem um bando de louco. Um bando de motorista louco. Essa vida é uma merda. Mas é boa pra caralho. Essa pra mim, que pena que o tempo não tá pra pôr do sol, ó. Mas essa é a vista mais bonita da cidade, na minha opinião. E com pôr do sol isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é a Ponta do Timbuca, né? Não sei se tem um nome específico aqui. À esquerda lá tem o clube famoso de vela, os Jangadeiros, né? Essa aqui é a Vila Assunção, esse é o Lago Guaíba, Rio Guaíba. E final de tarde em Porto Alegre, só que tem nuvens, o pôr do sol
propriamente dito, não vai ser tão maravilhoso hoje. Vai ser lindo, mas não vai ser maravilhoso. Sim, porque aqui é o mais bonito do mundo, sabia disso, merda? Não sabia? Tá, tu não acha? Valeu, é teu que não acha. Tá, vamos lá, vamos falar, vamos pagar essa conta então, 18 horas em Porto Alegre. Vou trazer minha opinião então sobre trabalhar no planeta Atlântida ou não. Qual a característica do litoral nesse final de semana, tá? É até preguiça de falar. Já falei tanto sobre isso, mas de novo. Demanda durante o dia nas cidades do litoral. É muita corrida com praia, com beira de praia envolvida, tá? Então, se tu for trabalhar de dia, até vai ter demanda, tá? Normal, como se fosse qualquer outro final de semana. Mas vai ser aquela coisa, né? Tu vai estar sempre envolvido ou quase sempre envolvido com corridas ou para levar ou para buscar na beira da praia. Final de semana de planeta, né? Pessoal agorizado, os jovens, né? Lembrando que o planeta tem um público ali de cerca de... Não vou pegar a beira da paz, eu preciso mijar como se não houvesse amanhã. Um público ali em torno de 50 mil pessoas por dia, tá? Um pouquinho mais, um pouquinho menos talvez. Então os jovens são tudo envolvidos com o planeta Atlântida. A partir de agora, 6 horas da tarde, vai começar o primeiro show agora, inclusive. O pessoal já está tudo se movimentando em direção à Avenida Central de Atlântida para Saba, pro Parque do Planeta, né? Então, a demanda que tem de toda a região norte, do litoral norte gaúcho, daí leia-se entre, sei lá, Arroio do Sal e Cidreira, entre Torres e Cidreira, grande parte é para ir pro planeta. Daí tu pega uma corrida para lá, tu vai fazer uma corrida para lá, porque tu vai cortar os pulsos quando chegar na região de Atlântida, pelas tranqueiras, aquela coisa toda. A partir das 8 da noite de hoje até cerca de 2 horas da manhã, ó, essa aqui dá para buscar, mas tem várias paradas. Não, Moisés não gosta de fazer viagem de lotação. A partir das 8 até umas 2 da manhã, tá todo mundo dentro do planeta. E a cidade inteira tá esvaziada dos seus jovens, né? Então vai ter uma ou outra corridinha a partir do centro de Capão, o pessoal visitando os crepes, comendo os crepes, aquela coisa toda, o pessoal indo jantar, os mais velhos que se livraram dos jovens. Porém, vai ter 80 mil motoristas à disposição para fazer essas viagens. Sim, porque não sei porquê, todos os novatos, e eu já fui desses, vão para lá achando que é sensacional trabalhar. Então, para tu fazer uma corrida por hora entre 8 da noite e 2, 3 da manhã, para tu fazer uma corrida por hora, e eu não estou exagerando, tu vai ter que ficar rodando o tempo inteiro. Porque se tu parar para esperar a chamada, ela não vai vir. Não vai acontecer, porque terá sempre algum motorista mais perto do que tu, porque terão vários disponíveis. Depois das 2, 3 da manhã, daí sim o pessoal começa a sair do planeta e começa a tocar como se não houvesse amanhã. Daí o problema é as tranqueiras, para achar passageiro na Avenida Central ou mesmo na Paraguaçu, tudo trancada. E daí tu vai pegar uma corrida boa. Ó, essa aqui dá pra fazer. Se não for no sexto, né? Não é no sexto. Daí tu vai fazer uma corrida boa, que tu vai pegar lá, né? E tu pode voltar. E tu não vai mais ter aquela demanda. Ou então tu vai tentar trabalhar nas curtinhas, o que fica praticamente impraticável trabalhar e voltar da região de Atlântida pela tranqueira, pelo trânsito e pelo monte de gente. Enfim, são várias variáveis. Bom mesmo para trabalhar lá é a partir das 4 da manhã. Só que aí eu te pergunto, vale a pena tu ficar à disposição? A não ser que tu vá no show, nos shows tudo, depois saia pra fazer corrida. E que não é uma má ideia também, vamos combinar, né? Puta que pariu, tive um déjà vu agora, como se eu tivesse feito exatamente esse take, exatamente nesse local, exatamente nesse momento. É possível que eu já tenha feito, mas foi muito forte. Sabe o déjà vu? Foi muito, muito, muito forte. Muito forte, muito forte. Daí adivinha onde eu vim passar raiva e ver o pôr do sol? Não sei se dá pra ver o pôr do sol daqui. Eu também não tô conseguindo ver o pôr do sol daqui. Tô aqui na rua Elvira Dendena,
Moradas da Hípica, zona sul de Porto Alegre. Depois que eu falei com você, essas duas corridinhas, a primeira pro bairro Espírito Santo, Rua Murá, e depois eu peguei ali na Juca e trouxe aqui para Moradas da Hípica. E agora eu tô aqui passando raiva, recusando Tururu como se não houvesse amanhã. Porque Comfort não toca aqui, não tem jeito. Ó, tocou, mas eu não vou fazer. Não vou fazer. Uma mínima aqui dentro. Eu direcionei para a Cidade Baixa, para voltar ali pro centro. Também não sei se é uma boa voltar pro centro, sinceramente. A cidade tá vazia, né? Até agora o movimento tá bem bom, não posso reclamar. Tô com quase 400 pila antes das 7 da noite. Meta tá encaminhada, é só baixar a cabeça e trabalhar direitinho. Só que de agora em diante é escassez de corrida, né? Ou pelo menos de ofertas interessantes. O estagiário percebe que 17 pila para Cascata buscar 4.4 km. Vai se fuder, tio. Vai se fuder. Como se eu não soubesse que aqui a Zona Sul é assim, né? Eu já tinha de ter vindo pra cá. Eu tava ali em Ipanema, na Juca, no caso. Perto do Bistec ali. Ali era bem mais fácil de conseguir uma corrida pro Edredom de Porto Alegre, mas tocou essa corridinha que tá bem paga, 18 pila para 6 km. Linha reta praticamente, só uma tranqueira no Edgar natural do horário, da região, na verdade. Mas eu sabia que eu chegar aqui ia passar raiva. Mas sempre com a esperança de pegar uns retardados, né? Vai pra CB, passar raiva lá, tomar uns tragos. Enfim, esperar um pouquinho aqui, não baixar a cabeça, porque ainda tem uma lenhazinha pra queimar. Realmente, só ficaram os esquisitos em Porto Alegre. E parece que todos estão aqui na Cidade Baixa. Trouxe uma dupla agora inacreditável. 2 gurizão, geração Z, seus 20 e poucos anos de idade. Pensa nos nerdzão, pensa. Imaginou uns nerdzão, bem nerdzão? Eram eles. Enfim, vai buscar Tanara, quem será que me espera? Aqui na Lime Silva, ele vai ali para Florencio Gartua, no Moinhos de Vento. Acho que parou agora, tio. 5:09 da noite, tô aqui na Cabral, bem do lado dos barzinhos, onde eu deixei a moça agora por último, ali no Fervo, na Miguel. Fervo no bar, criativo, né? Bem no Vucu-Vucu ali da confluência da Miguel Toste com a Cabral, onde tem vários barzinhos e tal. O pessoal chama de Baixo Rio Branco aqui, eu acho, né? E tocou 13 pila pra Complex. Segunda corrida que toca pra Complex hoje. A primeira eu não fiz. Deve ter algum eventinho lá. Enfim, não parou ainda, então vamos dar ali. Mas quantos pila dessa aqui? Uma merdinha de corrida, né? 13 pila pra 6 km. Mas não para de tocar, graças a Deus. Uma em cima da outra. Opa. 4 anos. Jota Quest, direto do planeta Atlântida. Tá tocando na Rádio Atlântida agora. Que dificuldade foi conseguir uma corridinha pra voltar pra casa, sabe? Olha, foram 20 minutos na Getúlio Vargas recusando, como se não houvesse amanhã. Até que eu resolvi me arrastar até o Shopping Praia de Belos. E lá, eu peguei uma corrida no Barra. Trazer aqui para os paralelepípedos da Rua Esteio, no Parque Madiepinho, bairro Cavalgada, Zona Sul de Porto Alegre. A cerca de 2 km do Cafofo, né? E nada mais. Só busquei essa distância absurda, porque me largar pifado e eu não aguentava mais recusar a corrida, como se não houvesse amanhã. Infelizmente acontece isso todos os dias. Cheguei em algum momento da noite, pelo menos o horário que eu tenho trabalhado. Depois das 11, meia-noite, já não sei mais como é que é. Faz muito tempo que eu não trabalho nessa perna. Mas depois das 8 chega um momento que para a Comfort de um jeito inacreditável. E o X está cada vez mais difícil de fazer. Ou estou errado aí? De qualquer maneira, meta batida é mais um pouco. Foi bom o movimento de hoje. Muito pelo esvaziamento da cidade e pela debandada dos colegas em direção ao litoral norte gaúcho, né? Essa leitura que eu faço, né? Já está vazia, as ruas pelo menos
Cidade Baixa e Centro Histórico lá na Andradas, por exemplo, os barzinhos estavam tudo lotados. Mas eram lá, só. Não fiz nenhuma corrida no Iguatemi, por exemplo. Essa foi a única do Barra que eu passei hoje. E que eu peguei hoje, essa última agora. E eu fiz uma praia de Belas no meio da tarde. Porque levei uma senhorinha e ela estava dando graças a Deus que a cidade estava vazia. Ela até comentou comigo, eu acho que o shopping vai estar vazio. Coisa boa, que delícia passear pelos corredores do shopping numa sexta-feira sem ficar se debatendo nas pessoas. Provavelmente estará vazio mesmo. Fora isso, aproveitei bastante a demanda. Praticamente o dia inteiro só com o Comfort ligado. Em alguns momentos liguei X, é verdade. Mas foram poucos esses momentos. E um deles foi agora, essa última hora talvez. E complicado, sabe? Complicado. Finalizando por aqui então, já estou aqui na Vicente Monteja, quase chegando no Cafofo do Sol. As satisfações do dia então. Amanhã não vou gravar, vou trabalhar só de tarde, porque de noite tenho compromisso. Domingo vai ao ar às 19 horas, mais um episódio do podcast Sem Pauta e Sem Vergonha. O 6º episódio, se eu não me engano. Então eu não vou gravar também, mas vou trabalhar, porque eu tenho uma missãozinha do estagiário para fechar. E porque eu estou precisando dos trocados também. Segunda-feira voltamos com o vlog, normalmente mesmo no feriado, depois da manutenção do Moisés. Espero que dê tudo certo, que não me enrole lá o dia inteiro. E não, é para dar tudo certo, o carro tá de boas. Tem um barulhinho aqui na suspensão, que eu acho que é coisa tranquila de resolver. Fora isso, não tem mais nada para fazer, nenhum comentário a fazer em relação ao desempenho do Moisés. Que por sinal, do mês que vem, tá completando 1 ano. Sim, dia 13 de março. Mas eu falo sobre isso mais próximo da data, né? Então, dito tudo isso, muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo, aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais e que não for, eu faço aí imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E a hashtag que eu pensei agora, exatamente nesse instante, para tu deixar no comentário aí, eu tenho certeza que chegou até o final desse vídeo, é hashtag não fui no planeta. Repito, hashtag não fui no planeta. Deixa aí que eu vou ter certeza que tu chegou até o final desse vídeo. Um beijo na bunda então e até a segunda. Fui!